Bom dia! Que maravilha! Mais um dia concedido por Deus. Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 12 de abril. Reflexão de vivência em torno do Evangelho. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lar e atira a tua rede para pescar. Lucas, capítulo 5, versículo 4. Meta do mês: desenvolver a tolerância e combater a violência. Podemos, porém, gozar da paz relativa, que é apanágio de todos quantos podem guardar a certeza de estarem pensando, dizendo e fazendo o melhor que lhes é possível. Fonte está luz. Diversos espíritos, correio entre dois mundos, lição no caminho da paz. Meta do dia: não critique, não se agaste, nem se aborreça com aqueles que têm atitudes com as quais você não concorda. Sugestão para a sua prece diária: prece de amor ao próximo. Então vamos fazer a nossa prece, né, meus amigos? Amado Mestre Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos todos os nossos irmãos, todos os terráqueos. Que consigamos, Senhor, desenvolver a fraternidade universal. Que consigamos, Senhor, amar a todos aqueles que estão ao nosso lado, no local de nosso trabalho, no ambiente da nossa família, os nossos vizinhos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, terça-feira, é dia de reunião pública em nossa casa espírita. A partir das 8 horas da noite, nós já nos encontramos lá. Lembrando a todos os amigos que vão à nossa casa espírita que às 5 para as 8 o portão será fechado. Por isso, nós sempre pedimos aos amigos que cheguem um pouquinho mais cedo, tá bom? Meus amigos, hoje nós teremos 3 palestras simultâneas. Nós temos a palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos tratar hoje sobre a missão dos espíritas. E vamos também estudar no bloco de O Livro dos Espíritos a ocupação dos espíritos e a missão deles. E no bloco 1, encerrando o tema principal, vícios e problemas, nós vamos falar hoje da violência doméstica. Então veja aí, meus amigos, que nós temos assuntos importantíssimos para tratar em nossa casa espírita durante a reunião pública. Você será bem-vindo. Muito bem, então nós vamos para a mensagem de Emmanuel. Nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Na grande transição, multiplicam-se conferências e examinam-se acordos que garantam a concórdia na belicosa família planetária. Sangrando embora, não encontra o continente europeu suficiente recurso para adaptar-se aos impositivos da paz e, guardando ainda a hegemonia na técnica industrial do mundo, imprime graves perturbações ao ritmo político da comunidade internacional. Não obstante, o dilúvio de sangue que lhe cobriu o solo generoso, não é segredo o tremendo sacrifício dos orçamentos em favor dos programas
rearmamentistas. Existem ali multidões ameaçadas pelo inverno, faltam reservas no balanço econômico, invoca-se o socorro de países bem aquinhoados pela natureza. No entanto, os generais desenrolam mapas minuciosos e extensos sob as vistas de administradores preocupados na ofensiva e na defensiva. Clarins de convocação aprestam-se à chamada de jovens subalimentados, que mal procedem de uma infância vazia de ideais reconstrutivos. Lutava-se antigamente pela extensão do poder nos desregramentos do feudalismo dominador. Atritava-se, ainda ontem, pelo acesso às matérias-primas, a fim de que a força se sobrepusesse ao direito no caminho dos séculos, e abeiramo-nos agora de conflitos ideológicos gigantescos, em que a civilização do Ocidente sofre indescritível ameaça aos seus mais preciosos patrimônios. É o ataque sutil das forças das trevas, mascaradas de liberdade, que mais equivale a desvario. Embalde se alinham propostas de desarmamento, porquanto, segundo já enunciou o eminente pensador, não foram as armas que criaram os homens, e sim os homens que criaram as armas. Um espírito envenenado pelo ódio, sem fuzil que lhe obedeça às determinações, ferirá com os próprios braços, e se estes lhe faltam, desferirá execráveis vibrações, dilacerantes e esmagadoras, como aguçados estiletes de morte. Infrutíferas todas as medidas restauradoras do mundo que não atinjam a personalidade humana necessitada de dignificação. A sociedade, constituída pelo organismo doméstico, pelo agrupamento, pelo partido ou pela nacionalidade, representa uma coleção de indivíduos e, por isso mesmo, sem a melhoria do homem, regendo os processos de trabalho na intimidade do lar e do povo, é inútil a sistematização de reformas exteriores impostas por revoluções e guerras destrutivas. Advoga-se a igualdade das oportunidades como fórmula ideal de socialismo cristão para as democracias. Entretanto, partindo a premissa de que pensadores evangélicos urge compreender que essa igualdade de recursos já foi estabelecida pelo governo divino do planeta. Admitido a experiência terrestre, o homem é bafejado por 1000 ensejos diferentes de aprender, envolver, iluminar-se e engrandecer-se. Tão grande talento é dor que aprimora, quanto o dinheiro que favorece. E a criatura que se revolta no sofrimento edificante, convertendo bênçãos em crimes, é tão perniciosa a obra do Senhor como aquela que se vale das facilidades econômicas para estender o domínio das trevas.
Eis porque o problema da harmonia espiritual nunca será resolvido por ordenações exteriores. O homem cristianizado é a coluna viva da democracia futura, em que o reinado da ordem, na estrutura do Estado, não colidirá com o reino de Deus em com o reino de Deus em construção na individualidade humana. Não bastam leis benignas, requisitam-se caracteres elevados que as respeitem e cumpram. Não valem somente princípios enobrecedores. São necessários corações valorosos que aceitem as condições imprescindíveis à santificação. A simples denúncia da guerra não atende. É imperioso suprimi-la da esfera de nós mesmos, ambientando o amor e a paz na própria vida. À face da superfície brilhante do oceano teórico, povoado de demonstrações negativas, espíritos satânicos, encarnados e desencarnados, prosseguirão assoprando o mal nos círculos da evolução terrena, derribando, conspurcando, destruindo. Enquanto não se capacitar o homem da grandeza da herança que o universo lhe reserva, à condição de filho de Deus, é impossível a sublimação da humanidade. Tanto se guerreava no tempo de Sargão I, no apogeu da foice, quanto se luta presentemente no fastígio da eletricidade. No fundo, é a rebeldia da personalidade ajustada à indiferença pelos próprios destinos, quando não vinculada ao narcótico do vício, erigido em condutor do homem e das massas. A sabedoria do eterno, porém, transforma os males da criatura em amarga medicação para elas mesmas. De experiência em experiência, a Europa crucificada na defecção dos próprios filhos, que conferiram um trono externo ao Cristo, imaginando-o cercado de representações políticas, mas exilado dos corações em que deveria viver e reinar, acerca-se hoje de cataclismas inomináveis. Das angústias coletivas, entretanto, surgirão claridades renovadoras, exorando as bênçãos do Altíssimo, para que nossos males sejam atenuados com a remoção das nuvens que se adensam sobre os povos mais poderosos da terra. Suplicamos a Jesus, fortaleça a gloriosa esperança do novo mundo. Grande América, herdeira da Europa, dadivosa e flagelada, não permitas que a chuva de sangue e lágrimas desabe em vão sobre as tuas sementeiras de cristianismo. Recebe as responsabilidades da civilização de alma voltada para aquele que é o fundamento
dos séculos. Consagra o direito, aceitando o dever do bem. Cristianiza os teus programas de governo, a fim de que o sofrimento e a expiação não te imponham renovações dolorosas. Se a força tiraniza o serviço libertador do Evangelho, ou encarnece da razão para perverter a inteligência, não vejas em semelhante perturbação, senão eclipse efêmero da sombra humana, procurando debalde toldar a luz divina. E quando as nuvens de aflição houverem passado, quando as tormentas lavarem os céus, possam tu ouvir, por recessos do Espírito, a divina palavra. Bem-aventurados os pacificadores, filhos, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser-te-á possível, então, responder, de consciência erguida para o alto: bendito seja o príncipe das nações. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, de janeiro de 1948. Meus amigos, esta comunicação foi ditada por Emmanuel a Chico Xavier, e os organizadores deste livro diz que este comentário foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial e nos traz uma notável reflexão sobre aquele grave momento da história da humanidade. Quando muitos cediam ao desespero e ao pessimismo, Emmanuel estabelece um vínculo entre aquelas circunstâncias e o Evangelho, demonstrando que em todas as épocas poderemos encontrar consolo e esperança nas palavras de Jesus. E que os desígnios de Deus, apontando sempre para o bem, o progresso e a paz, podem ser turvados momentaneamente pelas sombras passageiras, mas estas jamais serão capazes de obstá-los de maneira definitiva. E, meus amigos, nós vemos que esta mensagem ela se torna atual na conjuntura em que nós nos encontramos, seja aqui em nosso país, seja nos mundos da Europa e da Rússia. Então, conclamamos a Jesus que envie seus mensageiros, os mensageiros da paz, para destruir as armas que os homens estão buscando, como diz a mensagem de Emmanuel, um Jesus externo, um discurso vazio, sem amor, sem caridade, sem fé. Um Jesus de guerra. E como na época da Segunda Guerra Mundial, que aqui se descreve, muitos jovens que não tinham experiência nenhuma eram conduzidos, convocados para esta barbárie. Assim como na Idade Média, com as cruzadas, muitas crianças, muitos adolescentes foram dizimados, tanto no trajeto quanto no momento das guerras. E hoje nós percebemos que não estamos longe disso.
O país que é a pátria do Evangelho também busca no ódio, na desesperança, na falta da fraternidade, na falta do amor, o sustentáculo para promover a desgraça entre as pessoas, entre as famílias. Por isso, meus amigos, nós estamos sendo convocados nesta mensagem de Emmanuel a promover a paz. Como diz a própria mensagem, é a transição planetária em que nós nos encontramos. E nós devemos buscar a paz sustentada no Evangelho de Jesus interior, em nossos corações, não nas forças de guerra, de armas, mas buscar no Evangelho, na paz, buscar o amor. E perseveremos, meus amigos, perseveremos. Vamos dizer, como disse o Cristo, coragem, eu venci. E também nós consigamos vencer as guerras íntimas e externas. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Bondoso Jesus, que nesta manhã, em que o sol adentre aos lares, possam levar aos corações a paz, levar à humanidade terrena a paz, levar o consolo aos corações, dizimando as sombras das trevas que estão de mãos dadas com os homens invigilantes que querem a todo custo o poder, a ganância, o orgulho. Bondoso Jesus, que o seu amor esteja com todos nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.